buenas, senhoras e senhores, tudo bem? Vamos falar de um assunto que vira e mexe aparece pra gente, que é importante da gente debater, que são as unificações tardias, né? O que são unificações tardias? São os processos de unificação da Itália e da Alemanha. Você sabe, né? Diferentemente de Espanha, Portugal, Inglaterra e França, que se formaram lá com o final da Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, as primeiras monarquias nacionais, né? No caso da Itália e da Alemanha, nós vamos ter ali duas regiões, né? A região onde hoje fica a Itália e onde hoje fica a Alemanha, que eram compostas de diversos reinos, né? Vários reinos independentes e fragmentados entre si. Não tem como falar de uma sem falar da outra, vão acontecer no mesmo contexto, na segunda metade do século XIX, certo? A unificação do Reino da Itália, ela acontece em 1861, e a unificação do Segundo Reich, né? Do Império Alemão, porque Segundo Reich é uma referência ao Primeiro Reich, que seria no Sacro Império Romano Germânico, o Segundo Reich alemão em 1871. A primeira coisa que você precisa saber de cara, né, os dois processos de unificação partem de um momento de guerra com a Áustria, né? A Áustria está envolvida nos dois processos ali, por quê? Porque o Império Austríaco tem muita influência sobre esses dois territórios. Tem muita influência tanto pela região onde hoje é a Alemanha, quanto pela região onde hoje é a Itália. A Áustria tinha grande influência e interesse em manter aquelas áreas mais ruralizadas, né? Em manter aquelas áreas menos industriais, por assim dizer, que é uma forma de garantir o seu poder. Mas, pois bem, quando a gente pensa na Península Itálica, né? Vamos começar por lá. A Península Itálica, antes de começar, na verdade, vou dar aquele toque maroto para você já se inscrever no canal Educalipse, deixar aqui o seu like, né, nesse vídeo, para você ativar o sininho, né, para receber as notificações de quando a gente postar coisa nova. E claro, ver a descrição aqui do vídeo para você pegar os PDFs, né, para acompanhar essa aula. Vai ficar muito melhor para você acompanhando as aulas com o PDF que está no Drive. O link está aqui na descrição do vídeo. Pois bem, voltando a falar aqui dos reinos da Península Itálica, de maneira geral e bem genérico mesmo, vamos dividir assim em reinos mais ao norte, em reinos mais ao sul e em reinos mais ao centro, certo? Vamos lá, quais são as características de cada região da Península Itálica, né? Mais ao centro nós temos o domínio da Igreja Católica. São reinos, estados, né, que nós chamamos de estados pontifícios, estados dominados pela Igreja Católica. É onde você vai encontrar Roma, né, a sede da Igreja Católica. Mais ao norte nós temos uma coisa interessante. Nós temos um lado mais ruralizado, mais ligado com a Áustria, né, a região da Lombardia, de Vêneto, mas nós temos também o reino do Piemonte, né, no reino do Piemonte e Sardenha. O que é esse reino de Piemonte e Sardenha? É o reino que vai comandar o processo da unificação italiana. O reino de Piemonte e Sardenha é muito industrializado, né? Nós temos ali a figura do rei Vítor Emanuel, do primeiro-ministro o Camillo di Cavour, né, sei lá como fala isso direito, né, Camillo di Cavour, né, que é italiano, né, que era um grande representante daquela nobreza do Piemonte, né? E o sul era bem agrário. Então você tem um norte mais comercial, né? Por mais que tenha um lado mais rural, é um norte mais comercial, um norte mais industrializado, porque o reino do Piemonte é um reino mais à frente na industrialização, o sul bem agrário e o centro ali de estados pontifícios. E como que vai se dar esse processo de unificação? Como eu já adiantei, quem comanda a unificação é o reino do Piemonte e Sardenha, é a elite comercial do reino de Piemonte e Sardenha, e em 1859 rola uma guerra contra a Áustria. Né, esse reino do Piemonte e Sardenha enfrenta a Áustria, consegue derrotar a Áustria e unifica a região norte da Itália. E o sul? No sul nós temos uma presença muito importante de um revolucionário que eu já comentei em outra aula com vocês, que é o Giuseppe Garibaldi. Quem que é o Giuseppe Garibaldi? Giuseppe Garibaldi é um revolucionário que ele lutou, inclusive, ele é chamado de herói dos dois mundos, né, um apelido que ele ganha aí na história,
porque ele participa de muitas batalhas na Europa e na América, né? Inclusive no Brasil, na chamada Revolução Farroupilha, ele é um mercenário, né? Ele é contratado para lutar em nome da República Juliana, né? Da República Rio-Grandense, na Revolução Farroupilha do Brasil. Mas enfim, o Giuseppe Garibaldi, ele comanda muitas tropas populares ao sul da Península Itálica e vai conseguir unificar essa região. Então olha que maravilha, né? Você tem aí a formação do reino da Alta Itália, ali na parte mais ao norte. O reino o sul da Itália já se unificou também, já está se unificando a Itália. O que falta para unificar? Faltam os reinos do centro, né? E os reinos do centro são comandados pela Igreja Católica, e a Igreja Católica não apoia a unificação da Itália. A Igreja Católica não apoia a unificação da Itália. Por quê? Ora, porque aqueles reinos do centro estavam sob a posse da Igreja Católica. Se esses reinos se unificassem com o restante da Península Itálica, isso significaria diminuição do poder dessa instituição grandiosa, né, que é a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja está travando o processo de unificação de toda a Península Itálica. O que acontece? Exércitos invadem esses estados pontifícios e consolidam a unificação italiana, senhoras e senhores. Putz, Isaac, então quer dizer que exércitos aí pró-unificação invadem, conquistam, dominam esses territórios? Sim. E a Igreja Católica fica de boa com isso? Claro que não, feio, né? Claro que não. Na verdade, a Igreja Católica, ela não vai reconhecer esse Estado italiano recém-formado, né? Quando eu digo não reconhecer, você entende o que eu tô dizendo, né? Eu não tô dizendo que a Igreja Católica vai pegar um mapa e falar, gente, não reconheço, não é isso, né? Não reconhecer significa não vou dialogar, não existe Itália. Para a Igreja Católica não existe um Estado italiano. Ela não vai reconhecer a existência desse Estado italiano. Nossa, Isaac, até quando isso vai durar? Até o ano de 1929, senhoras e senhores. 1929, quando nós temos o chamado Tratado de Latrão, senhoras e senhores. Latrão, com T. Eu vou falar disso de novo mais pra frente com calma, mas é a Itália fascista que resolve essa tensão com a igreja. Inclusive, essa tensão com a igreja tem um nome, é chamada Questão Romana. Se perguntar pra você numa prova o que foi a Questão Romana, é o não reconhecimento do Estado italiano por parte da Igreja Católica pós-unificação. Pós essa unificação, a Igreja Católica não reconhece o Estado italiano e por isso que é conhecido como Questão Romana. E por que Questão Romana? Porque o Papa ele vai se isolar na Catedral de São Pedro, né, na Basílica de São Pedro, onde hoje, né, você sabe onde é, né, lá o Vaticano. E o Tratado de Latrão vai justamente resolver essa questão romana, né? O que é o Tratado de Latrão? Um tratado que resolve a questão romana. Como que resolve? Em troca do apoio da Igreja Católica, o que Mussolini, lá na Itália fascista, já anos aí à frente, 60 anos quase depois, né? Em troca do apoio da Igreja Católica ao governo fascista, o que o Mussolini concedeu, né, para a Igreja Católica? Ele criou um Estado com E maiúsculo. Ele criou um país para a Igreja Católica, a autonomia ali do bairro do Vaticano, né? Que você sabe, é o menor país do mundo, porque é literalmente um bairro onde tem ali a Basílica de São Pedro. Enfim, senhoras e senhores, esse é o Tratado de Latrão, e isso era o que eu tinha para falar de maneira bem rápida e geral sobre a unificação italiana, certo, senhoras e senhores? Mas, Isaac, eu não entendi até agora por que eles querem a unificação, não estava bom cada um no seu reininho e tudo mais? Senhores, nós estamos no momento de segunda revolução industrial, já. Nós temos grandes países ali, Inglaterra e França, né, já disparados nessa industrialização. Nós temos uns Estados Unidos da América bem adiantados, né, com essa industrialização, e esses outros países, né, esses outros reinos, né, Piemonte, Sardenha, no caso da Alemanha, a gente vai ver a Prússia daqui a pouco, né, estão querendo competir, estão querendo chegar, essa burguesia, essa elite comercial, melhor dizendo, essa aristocracia de maneira geral, estão querendo competir pau a pau com a Inglaterra e com a França, né, então a unificação garante mais poder de maneira geral e maior poderio econômico, né? Mais lugares para se comercializar, fortalecer um comércio interno, né? Então é interessante para esses membros aí que eu citei a unificação. Demorou? Pois bem, e a unificação da Alemanha, né?
que vai acontecer nesse mesmo contexto aí. Senhores, no século XIX, como você sabe, não existia, acabei de falar, não existia Alemanha. Você tinha o quê? Você tinha uma chamada Confederação Germânica, na região onde hoje é a Alemanha. O que é essa Confederação Germânica? É um aglomerado aí de 39 reinos, ducados, né? 39 estados independentes e nessa mesma região, né, ligados por costumes, por hábitos relativamente similares, né, pela língua. E você tem duas grandes lideranças nessa região. Você tem a Prússia, que é uma grande força política e uma grande força econômica, uma grande força industrial, né, o maior reino dessa confederação germânica, mas você tem também uma forte liderança da Áustria. Né? A Áustria é uma grande força política que eu já disse para vocês, né, dominava regiões onde hoje é a Itália e regiões onde hoje é a Alemanha. E a Áustria tem um grande interesse em deixar aquela região fragmentada, aquela região rural, para garantir o seu domínio político sobre aquela região. Agora, a Prússia não tem interesse em deixar aquela região ruralizada, né, agrária, por assim dizer. Pelo contrário, a Prússia tem interesse de se industrializar, já é muito industrializada, e industrializar as áreas ao redor, né, e impulsionar essa burguesia industrial que está em ascensão dentro da Prússia. Ora, a Prússia influencia muito o norte, senhoras e senhores, muita região norte dessa confederação germânica. E a Prússia, assim como o reino de Piemonte e Sardenha, né, na unificação italiana que eu acabei de falar, a Prússia é a grande comandante da unificação alemã. E a unificação alemã, senhoras e senhores, ela vai começar, antes de começar do ponto de vista político, geográfico mesmo, vai começar do ponto de vista econômico, porque a Prússia vai criar uma liga aduaneira. Senhoras, o que é uma liga aduaneira? Né? Liga aduaneira é um conjunto de países, é um grupo de países, é uma área, né, que se junta, uma área de países que se junta para transformar aquela região em uma área de livre comércio. Né? Então, uma região que, se ela não paga impostos para um país não paga imposto para o outro, né, para comercializar. E para além de criar essa área de livre comércio, eles também criam uma tarifa aduaneira. Isso é, quando alguém quer comercializar com qualquer país daquela região, tem uma tarifa única, né, para comercializar ali. Vale lembrar, né? A unificação é interessante para a Prússia por isso, porque é muito ruim você comercializar com regiões próximas ali, que de repente você tem que pagar uma taxa diferente, um imposto diferente, uma moeda diferente. É muito complicado isso, né? Beleza, vai criar uma liga aduaneira na região ali da Confederação Germânica. E evidentemente que a Áustria está excluída dessa liga aduaneira. E qual que é o nome dessa liga aduaneira? Ai, minha namorada tá dormindo, mas eu vou ter que fazer isso aqui agora. Ai, Jesus do céu. Tá vendo o nome aqui? Aí eu te pergunto, como é que você fala esse nome? É Zollverein? 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 Dois. Zollverein! Entendeu? É assim que fala, né? Zollverein, né? Zollverein. Né, é a liga aduaneira ali proposta pela Prússia, né? Minha namorada deve ter acordado, ela vai me matar. Mas, enfim, essa liga aduaneira, ela também propõe uma parceria com os chamados Junkers. Né? Quem que são os Junkers? Os Junkers, como está escrito aí do lado. É uma aristocracia prussiana que está ligada com a nobreza, né, prussiana, que está ligada com a administração e com o exército. Então, quer dizer, é interessante pensar aquilo que o Lenin depois vai chamar de via prussiana, né? Que a unificação da Alemanha, ela não foi feita de uma maneira popular, né? Não foi uma revolução burguesa por si só, né? Ela foi um caminho diferente, porque houve uma associação com a aristocracia. Diferentemente da França, que a gente viu, por exemplo, no século XVIII, né, que foi uma revolta da burguesia, mas com um levante popular muito forte, aqui não. Aqui na Prússia você teve uma união entre essa burguesia industrial com uma elite latifundiária, né, com uma nobreza latifundiária. É o que a gente chama de via prussiana, né, essa aliança entre a nobreza latifundiária e a burguesia industrial.
E a grande consagração dessa união com esses Junkers, né, que eu falei pra vocês, é que o Kaiser Guilherme I vai nomear como primeiro-ministro um cara chamado Otto von Bismarck. Né? E o Otto von Bismarck, ele é o cara que a grande tarefa dele, ao ser colocado no poder, é comandar a unificação da Alemanha, né? É fazer a Prússia ele comandar a unificação de outras regiões. E, cara, é interessantíssimo, né? Porque ele é um cara ligado ao exército, Otto von Bismarck, ele é responsável por modernizar o exército, por acelerar, né, o desenvolvimento industrial. Agora, ele deixa bem claro no seu discurso, né, que ele não vai fazer isso por meios pacíficos e democráticos. Pelo contrário, né, ele faz uma defesa dos armamentos. Ele diz que os problemas atuais não vão se resolver pelo diálogo, mas sim com ferro e sangue. Né, isso é muito curioso, né? Esse período do Bismarck é o período do ferro e sangue, muitos historiadores dizem. Porque ele vai inaugurar uma temporada de guerras. Né? Destaque para vocês 3 guerras aqui. Primeira, em 1864, uma guerra contra a Dinamarca. A Dinamarca que influenciava regiões ao norte da Confederação Germânica. E nesse momento, a Áustria se aproxima da Prússia porque tem interesse também, né? Tem interesse em expulsar a Dinamarca ali de cima, né? E foi o seguinte: ô Prússia, vem cá, eu sei que a gente não se dá muito bem, mas vamos juntos aqui expulsar a Dinamarca, né? Daí depois a gente vê quem fica com esses territórios aí que a Dinamarca influenciava, né? Pois bem, eles vencem essa guerra aí, né? A Áustria e a Prússia vencem essa guerra, só que aquela coisa, né? E aí, beleza, vencemos a guerra, mas agora é um choque de interesses. Evidentemente, o que vai acontecer nesse choque de interesses? Outra guerra. E aí, em 1866, nós temos a chamada Guerra Austro-Prussiana, que é a guerra entre a Áustria e a Prússia. Só que a Áustria já estava bem enfraquecida naquele momento, naquela circunstância, tinha enfrentado a Dinamarca junto com a Prússia, estava enfrentando a Itália, né, por disputas territoriais também, que eu falei agora há pouco, recentemente. E a Prússia, evidentemente, vence a Guerra Austro-Prussiana e unifica o centro. Então, quer dizer, unificamos o norte ali, unificamos o centro, né? Agora falta unificar o sul. Só que quem domina muitos estados da Confederação Germânica ao sul é a França, né? A França de Napoleão III, Luiz Bonaparte, sobrinho do homem, sobrinho Leão Bonaparte, né? Sobrinho de Napoleão Bonaparte. Então, quer dizer, opa! Eu acabei de enfrentar a Dinamarca, Prússia, acabei de enfrentar a Dinamarca, acabei de enfrentar a Áustria. Ô França, você é a próxima. Senhores, preste muita atenção neste conflito que eu vou te falar aqui agora, que é a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Na verdade, qual que é o estopim para essa guerra, né? O estopim é a disputa sucessória na Espanha. Olha que brisa, né? Mas a Espanha começa a entrar num processo de disputa sucessória. O reino prussiano reivindica, né? Então, tem parentes que podem assumir o trono espanhol, mas ao mesmo tempo o trono francês também reivindica, né? Então a França e a Prússia começam a disputar o trono espanhol, e isso vai levar à Guerra Franco-Prussiana. Uma guerra que, o estopim é isso, mas no fim das contas se torna uma disputa por territórios, porque é o que falta para aquela confederação germânica se unificar de vez. E o que vai acontecer é que a Prússia vai vencer a Guerra Franco-Prussiana, senhoras e senhores. E vamos falar então dos desdobramentos dessa Guerra Franco-Prussiana, porque ela é extremamente importante pra gente. Para começar, isso consolida a unificação da Alemanha. Né? Toda aquela confederação germânica agora está unificada em torno de um território chamado Alemanha, como você conhece. E o Kaiser Guilherme I, né, do mesmo modo que o rei Vítor Emanuel I, lá do Piemonte Sardenha, se torna o primeiro rei da Itália, o Kaiser, que para além de cerveja ruim também significa o imperador, né, o rei, o Kaiser da Prússia se torna o primeiro Kaiser da Alemanha, né, naquilo que a gente vai chamar de Segundo Reich. Né? Segundo Reich, o segundo Império Alemão. Né? O Império Alemão, na verdade, o Segundo Reich, por que esse nome Segundo Reich? Porque teve o primeiro Reich com o Sacro Império Romano Germânico, o Segundo Reich agora, tanto que Hitler depois lá na Alemanha nazista vai se intitular o Terceiro Reich. Certo, senhoras e senhores? E aí que tá, olha, informação importantíssima para você neste momento. Guilherme I, ele é coroado na França,
né? Logo depois que a gente tem a vitória da Prússia na guerra franco-prussiana, o Napoleão III ele é preso, as tropas prussianas prendem Napoleão III, que era imperador da França, e dentro do Palácio de Versalhes, Guilherme I é coroado. Então quer dizer, não bastou a Prússia vencer a guerra, consolidar a sua unificação em torno de um país chamado Alemanha, mas o primeiro imperador desse Império Alemão formado em 1871, do Segundo Reich, ele é coroado dentro do Palácio de Versalhes, que era o maior símbolo de poder francês. E para piorar, né, é assinado o Tratado de Frankfurt, que a regiãozinha da Alsácia-Lorena, que pertencia à França, passa para o domínio da Alemanha recém-formada. A região da Alsácia-Lorena, senhoras e senhores, é uma região que a gente vai ver ao longo das próximas aulas aí, ela fica em disputa o tempo todo entre Alemanha e França, né? Mas é uma região muito rica em minério de ferro e manganês. É uma região muito boa para a Revolução Industrial, né? Para o incentivo da indústria. Então, é claro que França e Alemanha vão disputar essa área o tempo todo. Mas até então ela pertencia à França e com a vitória na Guerra Franco-Prussiana ela passa para o domínio alemão. Senhoras e senhores, é um momento que nós falamos muito de política das nacionalidades, né? A Alemanha e a Itália, elas são geradas nesse momento, né? Elas são construídas nesse momento. Então, a Alemanha, ela nasce de uma vitória humilhando a França. E isso vai atacar fortemente o nacionalismo francês, senhoras e senhores. Isso daqui, essa guerra franco-prussiana, é importantíssimo quando a gente for estudar a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque certamente isso deixa um clima de tensão muito forte na Europa, senhoras e senhores. Claro que deixa, porque grava uma palavra, tatua na sua testa. Isso vai gerar um revanchismo francês, senhoras e senhores, um revanchismo francês. A França vai querer revanche da Alemanha. E quando que vai conseguir essa revanche da Alemanha? Na Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores. Uma Alemanha que já nasce industrializada, uma Alemanha que já nasce buscando por matéria-prima, né, vai encontrar na região da Alsácia-Lorena, nasce buscando mercado consumidor e vai buscar esse mercado consumidor onde? Na partilha da África. A África, que naquele contexto vinha sendo, junto com a Ásia, vinha sendo dividida entre os países europeus num processo que nós chamamos historicamente de neocolonialismo ou de simplesmente imperialismo, que é um dos nossos próximos temas aí de outros vídeos. A Alemanha vai chegar muito depois nesse processo, né? A Alemanha e Itália chegam super atrasadas nesse processo. Espanha já tinha territórios, né, na África, Portugal tinha bastante território na África, a Bélgica tinha bastante território na África, mas principalmente a França e a Inglaterra. E evidentemente, como a Itália e a Alemanha chegaram depois nessa disputa aí, se formaram depois, vão olhar meio de rabo de olho assim, né? Que negócio é esse aí? Né? Vão querer mais territórios, não vão conseguir. Também está no cerne da Primeira Guerra Mundial, senhoras e senhores. Espero que tenham entendido essa questão das unificações tardias, senhoras e senhores. Qualquer coisa já sabe, meus contatos estão aqui na tela. E é isso, senhoras e senhores. Um beijo no coração de todos e tchau!